Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 8 da classe de adultos. A resistência de Mardoqueu. O nome Mardoqueu significa homenzinho, adorador de Marte, pertencente a Merodach ou pertencente a Marduk. Textual. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandado do rei? Esté capítulo 3, versículo 3. Qual a importância de estarmos firmes na presença do Senhor? Qual a importância de dar ouvidos às coisas, né, às informações que chegam até nós, mas também termos o cuidado de observar se realmente aquilo é verídico ou não, independente da fonte que nos traz. É muito importante, é sobre isso que eu vou falar com você hoje. É muito importante, nós vivemos um mundo hoje completamente globalizado, digitalizado, completamente online, as informações chegam a todo momento e isso é importante para que nós venhamos checar se de fato aquela informação importante, às vezes, que chegam para nós, é mesmo verdade ou seria mais uma fofoca. É muito importante este negócio, a verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. A resistência de Mardoqueu. O que Mardoqueu resistiu, né? Foi muito importante essa atitude de Mardoqueu. Introdução. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito que acontecer na corte, conspiração, inveja e tramas. Veja que uma postura muito interessante da rainha Esther. Apesar dela ser agora rainha, e neste caso, pelo menos pela lógica nossa, né? Esther agora era a segunda pessoa da Pérsia, só perdia para o rei, em questões de importância, de hierarquia, de poder, de autoridade. Mas olha que interessante, apesar de toda a questão, tudo aquilo que se envolve com a rainha Esther, todo o processo que ela passou, e ela teve um processo longo, né? Inclusive até na questão de beleza, ela teve um processo de pelo menos um ano para se apresentar diante do rei, entre tantas outras coisas. Mas observe que apesar desse tão grau elevado de rainha, ela ainda fazia o quê? Obedecia a Mardoqueu, seu primo. Olha que interessante. Ela não se deixou levar pelo seu status, muito diferente das coisas que vemos hoje. Pessoas que outrora eram amigos, mas porque agora está num outro patamar, num outro nível, agora parece que deixou de lado, parece que abandonou aquele velho amigo, aquela velha amiga que sempre o instruía. Esther não. Esther continuou com a mesma consideração com Mardoqueu, lembrando que Mardoqueu cuidou de Esther como se fosse filha, então ele criou Esther como se fosse filha dele. Então Esther, sentindo esse carinho de Mardoqueu para com ela, ela sentiu também no seu coração amor pelo seu primo, de uma tal forma de considerá-lo. Então ela sempre considerou Mardoqueu, sempre teve essa consideração com ele. E veja que coisa extraordinária. E por que ela teve essa condição? Por duas razões. Primeiro, porque verdadeiramente, como Mardoqueu a criou, deu todo amor, carinho, alimentação, todo cuidado com ela enquanto ela era nova. Mas também tem outra questão. Por quê? Porque lá na corte existia conspiração, inveja e tramas. Então ela precisava de alguém apoiando ela. Então por isso ela não contou a ninguém que ela era judia, porque ela sabia que se ela contasse isso para alguém, isso poderia afetar na questão ali das tramas, das conspirações e inveja contra ela. Então ela se manteve quieta nesse sentido. O que isso traz para nós? Que muitas vezes, apesar do nosso status, apesar de onde nós estarmos, nós devemos ter cuidado em não revelar todos os nossos segredos. Na verdade, segredos não é muito bom nós sairmos falando por aí, né? Nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido. Agora, é importante que nós venhamos compreender que o silêncio de Esther sobre a questão dela ser judia, não era que ela estava mentindo sobre ser judia,
Na verdade, ela apenas omitia. E nesse sentido, não se faz pecado, não se faz algo errado, porque até então não havia nada contra a questão dos judeus. A questão iria vir depois. Se Esther falasse para todos, deixasse aberto que ela era uma pessoa judia e o seu primo também, certamente teriam morrido. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei, os bastidores do poder. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem no meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Quando uma pessoa está no poder, isso aqui em todas as esferas possíveis, o chefe, né? O diretor da empresa, o pastor, o presidente de uma nação, independente do cargo que ele exerce, quanto maior o seu poder, maior são as questões de discórdias, intrigas e ressentimentos. Né? Pessoas que põem intriga, tem aquela questão de intrigas, ressentimento, principalmente na questão de que essa pessoa está lá no poder, quem deveria estar lá era eu. Então isso ocorre muita intriga, as pessoas querem fazer de qualquer forma aquela pessoa cair, né, para poder ter o lugar dele. E infelizmente, no meio cristão acontece da mesma forma, principalmente aí na questão do pastor, né? O pastor às vezes acabou de chegar e já é pastor, agora é um pastor presidente, ou presidente de uma convenção, ou coisa dessa natureza, ou é um pastor de uma grande relevância, que acabou de chegar. Então aquelas pessoas que estão lá há mais tempo começam a observar, não, isso está errado. Eu estou aqui há muito mais tempo do que essa pessoa, agora ela já chega sentando na janela. Aí começa a disseminar intrigas, invejas, contendas dentro da igreja, justamente no intuito de tentar tirar aquele pastor do lugar onde ele está, para que ele venha ocupar o lugar do pastor. Então é importante que nós observamos estas questões, porque esse tipo de bastidores do poder que nós não vemos, né, até porque nós não estamos no poder, né, nós temos o poder, né, que é o poder de Deus, mas nós não estamos no poder humano. Nós não estamos na questão de liderança, né, disso ou daquilo, ou somos uma pessoa, talvez seja o seu caso, né, talvez você até possa ser, de ser pastor ou coisa do tipo. Mas, de modo geral, é importante que nós venhamos compreender que até mesmo dentro da igreja tem muita essa questão de dissensões sobre a questão do pastor, ou até mesmo uma outra liderança, mas principalmente a questão ali do pastor. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, que no caso foi Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. E isso também, nós vemos que quando as pessoas estão no poder, e aqui na verdade mais é uma questão de monarquia, né, ou uma questão até de presidência da república, né, pessoas de alto escalão, na questão aqui, eu digo aqui nesse ponto do poder, especificamente do poder humano, né, da questão diplomática do negócio, né, da questão diplomática. O que esse Bigtan e Teres quiseram fazer? Quiseram matar o rei. Veja que até que ponto chega a inveja humana, né, as intrigas, né, mas principalmente o que é a inveja. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Veja que ele era fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Aqui existe uma questão muito interessante sobre a questão de Mardoqueu trabalhar junto à porta do palácio. Era como se fosse o porteiro do palácio, vamos assim dizer, né? Mas ele não entrava, ele não tinha acesso ao palácio. E ele, por estar muito ali, o que aconteceu? Ele ouviu uma conversa e ficou sabendo do plano para matar Mardoqueu, ou para matar o rei Assuero. E o que ela fez? O que ele fez? Né? O que Mardoqueu fez? Ele contou para Esther. Abriu os olhos de Esther e mandou, olha, fala isso para o rei, estão tentando tramar contra ele, estão tramando contra ele e querem matá-lo. Então o que ela fez? Ela chegou para o rei Assuero, no caso seu esposo, e contou toda a verdade para ele. E ela poderia ter ficado com mérito, com os créditos. Olha, eu estou sabendo aí, fiquei sabendo que estão tentando te matar. E ficar com todo o crédito, né? Olha, minha esposa chegou e me avisou, essa é minha esposa, minha rainha Esther. Não foi assim? Não, não foi. O que ela fez? Ela falou tudo e disse, Mardoqueu mandou avisar que estão tentando matar-te.
Olha que é diferente. Ela mesmo no status de rainha era esposa do rei e mesmo assim ela deu crédito a quem de direito, o que infelizmente nós não vemos muito hoje, principalmente aqui na questão cristã do negócio. Quantas pessoas sabem de situações, contam ao pastor, e aqui o contar ao pastor, aqui não é uma questão de fofoca, aqui é uma questão muito clara, é de abrir os olhos. Existe fofoca e existe a informação correta. A informação, porque a fofoca faz para quê? Qual é a ideia da fofoca? A fofoca pode ser uma verdade, mas sempre no intuito de denegrir a imagem de alguém, de diminuir a importância de alguém, diminuir o valor que essa pessoa tem. É por isso que as pessoas só fazem fofoca dos outros, as pessoas nunca fazem fofoca de si. Então veja que a Esther, ela teve muito essa questão de falar corretamente para o rei. Então, quando uma pessoa vê algo que está errado e fala ao pastor de uma forma correta, o pastor ele tem, até por uma questão moral, observar e fazer todas as questões que precisam ser feitas para que evite o pior, né? A investigação. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Olha que interessante. A informação, ela vem hoje de vários lugares. E há pessoas pelas quais nós confiamos. Por que nós confiamos? Porque são pessoas honestas, são pessoas dignas, pessoas sinceras, pessoas piedosas, pessoas tementes ao Senhor, que verdadeiramente têm parte com a verdade. São pessoas amantes da verdade, então vai falar sempre a verdade. Entretanto, mesmo a informação vindo de Esther e de Mardoqueu, que eram pessoas da confiança do rei, mesmo assim, o rei Assuero tomou uma decisão corajosa e correta. E o que foi? Mandou investigar a questão. Por quê? Porque pode ser, entre uma coisa e outra, que Mardoqueu e Esther, no caso Mardoqueu, né? Mardoqueu que ouviu a conversa, pode ter falado aquilo perto dele, justamente para ele falar aquilo para o rei, e as pessoas a investigar a questão e observar que não tinha nada, era fofoca de Mardoqueu. Então Mardoqueu poderia ter sido assim morto. Então veja que aqui é a importância da investigação. Por quê? Porque Mardoqueu talvez pode não ter agido de má fé, mas alguém agiu de má fé com ele. Então ele, no caso, ele estaria errado porque estaria falando uma fofoca, porque alguém comentou de uma forma para enganá-lo, e ele consequentemente iria enganar Esther. E Esther consequentemente enganaria o rei. Então por isso o rei fez o quê? De uma forma correta e corajosa, ele mandou investigar a questão e realmente descobriu que verdadeiramente aquilo era verdade. E por que ele fez isso? Para não estimular fofocas, porque a fofoca ela manipula pessoas. Quantos líderes hoje estão caindo por causa de fofoca? Por quê? Porque alguém comentou uma fofoca e acabou causando problemas de pessoas completamente confiáveis. Eu lembro de uma história de um pastor que uma mulher chegou na igreja. Eu não sei, na verdade, se essa história é verídica, mas eu acho uma história assim, muito interessante para nós observarmos. Essa mulher chegou na igreja falando que tinha um caso com um pastor, e era um pastor sério, um pastor coerente, um pastor temente a Deus, que tinha muito boa índole diante de todos e diante de Deus. E o que aconteceu com ele? A liderança dele não investigou absolutamente nada, só que essa mulher, o que ela fez? Ela comentou algo que era íntimo do pastor. Somente a esposa saberia, que parece que era uma marca de nascença nas regiões íntimas do pastor. Então aquela mulher falou, ele tem essa marca na região íntima dele. E ele ficou muito confuso e realmente ele confirmou que realmente ele tinha essa marca. Então, como ela sabe se era uma parte íntima? É porque ela viu. Então, passou-se muitos anos, aquele pastor foi disciplinado, então ele perdeu a família, então ele foi para um outro lugar para tentar refazer a vida. Depois de muitos e muitos anos, aquela mulher voltou àquela igreja
e disse que aquilo tudo era uma mentira dela, que tudo ela tinha falado, que foi uma fofoca para o pastor. Aí o pastor perguntou, mas como é que você sabe daquela parte íntima, daquela marca da parte íntima do corpo do pastor? Aí ela comentou, é porque eu tenho uma amiga que faz procedimentos, ela é médica, e ele precisou passar por uma cirurgia. A cirurgia era um tratamento, não lembro bem, e ela precisou analisar a questão e viu ali aquela marca e comentou comigo. Então eu cheguei aqui e falei aqui para o pastor. Então viram que por causa de uma fofoca, de um detalhe, fizeram com que o pastor perdesse toda a sua família e todo o seu ministério. Depois de um tempo o pastor foi lá, foi se desculpar com ele e dizer para ele que ele podia voltar para como um membro ali, como pastor ali da igreja, porque verdadeiramente o que fizeram com ele foi uma calúnia e uma fofoca. Então veja que situação pode passar uma pessoa por conta de fofocas, e às vezes fofoca que até parece ser real, mas que não é verdade. Então as questões precisam ser apuradas, por mais que seja uma pessoa de boa índole que está falando, uma pessoa que está falando, no caso aqui, Mardoqueu e Esther, pessoas confiáveis, o líder precisa, no caso o pastor, né, no nosso caso, precisa averiguar se aquilo é verdade. Por quê? Porque senão vão começar a aparecer muita fofoca e ele vai começar a ficar sendo manipulado por fofocas. E isso não é bom, isso não é saudável. Fofoca não é da parte do Senhor. Inclusive a Bíblia proíbe esse negócio de mexerico, né? A Bíblia não fala nada contra a mexerica, né? Mas o mexerico não é de Deus. O registro dos fatos. Com o seu registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. É um tipo de um livro de registro, né, que temos hoje, que conhecemos hoje. Então, sempre quando alguém fazia algo no palácio, seja bom ou seja ruim, aquilo era registrado no livro. Ficava lá com o nome da pessoa, tudo direitinho. Para quê? Para futuras consultas. Então, é importante que nós devemos notar que tudo que nós fazemos também ficam registrados no livro do Senhor. Então isso é importante que nós devemos ter em mente, que todas as nossas obras estão nuas diante de Deus. Independente daquilo que eu faço quando ninguém está me observando, Deus está vendo, Deus está registrando, quer seja bom, quer seja ruim. Então é importante que nós devemos compreender e observarmos se eu vou fazer alguma coisa, mas isso vai ser registrado no livro do Senhor. É melhor eu não fazer porque não é a vontade dele. E também por uma questão de quando nós fazemos algo correto diante do Senhor, ainda que as pessoas falem mal de nós, um dia nós seremos recompensados. Um dia a verdade sempre vem à tona. Quer cedo, quer tarde, a verdade sempre aparece. Não veja, por exemplo, no caso desse pastor. Perdeu todo o seu ministério, mas um dia a verdade veio à tona, depois de muitos e muitos anos. Sinopse: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei, ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Aqui nós podemos dizer, de uma forma simbólica, né? Sabemos que Assuero era um rei pagão, mas podemos trazer aqui para o nosso lado espiritual e dizer que nós devemos de fato ser fiel ao rei. Qual é o rei? O Rei Jesus. Nós devemos ser sempre fiéis a ele. Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Quando observamos Amã, a trajetória, veremos um pouco mais adiante, veja que, historicamente, inimigo de Israel. De modo geral, inimigo é sempre inimigo, dificilmente muda, né? Se uma pessoa, uma nação é inimiga de outra, geralmente vai ficar naquela guerra por muitos e muitos anos. É muito difícil mudar. É claro que em alguns casos muda e tudo, e é bom que mude, né? É importante que nós venhamos ter paz no mundo. Mas observe que Amã era amalequita e povo historicamente inimigo de Israel. Um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver
momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Julgar a nós mesmos. João 7,24 nos fala que nós devemos julgar pela reta justiça. E cada um de nós somos inocentes aos nossos olhos. Dificilmente, ou de modo geral, a não ser que a pessoa tenha muita coerência, mas de modo geral, nós nos julgamos pessoas boas, mesmo se a gente não for. Isso é da natureza humana. Então é preciso ter sabedoria e prudência para ver momentos de injustiça. Se você, porventura, está passando por um momento de injustiça, se, por exemplo, alguém falou algo de você que você não fez, ou outras coisas do tipo, dá culpa a você de uma coisa que você não tem, por exemplo. Devemos ter prudência nesse negócio. Por quê? Porque se nós não tivermos prudência quando nós somos julgados injustamente, somos condenados injustamente, nós podemos trazer problema para nós. Eu sei que é uma situação muito delicada, é muito difícil uma pessoa estar correta e ser julgado injustamente, ser penalizado por aquilo e mesmo assim se manter frio, se manter calmo, se manter sossegado, por mais que seja uma pessoa serva do Senhor, é muito difícil. Mas nós devemos ter esta prudência. Por quê? Porque pode acontecer coisa pior. Quando nós estamos com raiva, por exemplo, a tendência é nós fazermos coisas que nós nos envergonharíamos pelo resto da vida. Nós vamos nos envergonhar pelo resto da vida. E isso pode nos trazer crises. Quais são as crises? Crises emocionais. Aí a pessoa não dorme, porque começa a se perguntar, por que eu estou passando por isso? E nós nos esquecemos de Jó. Jó passou por um processo complexo de dor, de perda, e morreu sem saber por que passou por aquilo. Então nós devemos ter cuidado, porque isso vai afetar o nosso emocional, a nossa vida espiritual, principalmente, né, geralmente sempre quando nós passamos por uma situação difícil, a primeira parte da nossa vida que sofre é a espiritual. Nós não temos coragem para orar, nós não conseguimos nos entregar ao Senhor, nós apenas nos questionamos sobre por que está acontecendo tal coisa comigo. Eu não mereço isso, né? Nós sempre falamos isso, né? Nós não merecemos isso. E às vezes até não merece mesmo, às vezes é um propósito de Deus para a sua vida, para mostrar aos outros a sua maturidade. Porque somente com maturidade é que nós iremos vencer as questões das injustiças. É claro que com o Senhor, né? O Senhor está conosco, mas nós devemos ter muita cautela no nosso emocional, né? A questão para que nós não venhamos ter assim uma situação desfavorável, né? Nós devemos ter muito cuidado nesse sentido. Evitando frustrações. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Aqui nós devemos ter um cuidado sobre quando nós nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações, né? E as melhores intenções são acompanhadas por decepções. Então nós devemos ter muito cuidado para a gente não se frustrar, porque quando nós criamos uma expectativa muito grande, a nossa frustração também é muito grande. Então nós devemos ter cautela na nossa vida. Para quê? Para evitar frustrações. Outra coisa importante que nós devemos observar é que Mardoqueu, mesmo, né, nesse sentido, ele salvou a vida do rei, mas mesmo assim ele não quis para ele nenhuma glória, ele não se exaltou, ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. No caso aqui eu vou entender como se fosse um porteiro, por exemplo. Então ele continuou, ele não parou. Um outro ponto interessante é sobre a questão de não viver ambicionando coisas altas. Bom, aqui é um caso que nós devemos ter muito cuidado, porque quando nós observamos a vida, né? A nossa vida é feita de frustrações, né? Se você ainda não teve uma grande frustração na vida, não se preocupe, você terá. Eu sei que é uma palavra um pouco estranha, né? Mas é verdade.
Todos nós passaremos por grandes frustrações. Jesus falou em João 16:33 que nós teremos muitas aflições. E o que é uma frustração? A frustração é mais uma aflição que nós passamos. E na verdade, as frustrações muitas vezes têm um poder maior de desânimo na pessoa do que a própria luta em si. Às vezes a pessoa tem uma situação difícil, né, para resolver, mas ela busca força e continua a caminhada. Mas a frustração faz com que a pessoa se desanime, porque geralmente a frustração ela tem essa força de mexer com o intelectual da pessoa, mexer com o coração, mexer com a mente, deixa a pessoa frustrada, a pessoa até entra em ansiedade, depressão, né? Fica numa situação muito difícil. Então a frustração ela causa muito essa questão, né, de fazer a pessoa parar. Então nós devemos evitar as frustrações. Como é que eu evito a frustração? Não criando expectativas. Quando você não cria expectativa para uma coisa, você não tem como se decepcionar com ela. Você não tem como se frustrar com ela. Por quê? Porque você não criou nenhuma questão, não criou nenhuma expectativa com aquela situação. Essa outra questão que é não ter uma ambição, aqui cabe uma questão importante. Não há nenhum problema o cristão ter ambição, não há nenhum problema. Desde que essa ambição venha a respeito do trabalho. Uma pessoa, por exemplo, quer ser rica. Ela pode querer ser rica, não tem nenhum problema esse negócio. Agora, ela precisa compreender que a sua fortuna vem do trabalho. Porque se uma pessoa deseja ambição, é uma pessoa ambiciosa, mas ela não quer nem saber como é que ela vai chegar lá no final. O importante é que ela chegue. Então ela começa a fazer coisas fora da lei. Ela começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Aí não. Aí o melhor é fazer igual Mardoqueu, ficar no lugar pela qual ele está. Porque uma certa vez uma pessoa me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Minha professora de história, certa vez ela disse para mim assim: é melhor ser um excelente vendedor de laranjas do que um péssimo médico. Então não é a sua profissão que faz você, é você quem faz a profissão. É muito melhor você ser um excelente vendedor de laranjas do que um péssimo médico. Ou isso cabe para qualquer situação. Você vê pessoas, por exemplo, que têm habilidades que aparentemente são coisas que isso não serve para nada, mas é um ganha-pão da pessoa. É um excelente motorista, por exemplo. É um excelente... Eu trabalhei com uma pessoa, eu trabalhei numa empresa, e eu me impressionava muito porque ele era uma pessoa que colocava os preços nos produtos que nós vendíamos. E ele era muito preciso na questão dos cartazes que ele fazia. Eram muito bonitos os cartazes que ele fazia. Então veja que, no caso ele era o cartazista da loja, então veja que ele era uma pessoa que o fato dele saber escrever bem trouxe para ele uma profissão. Era muito melhor ele ser um excelente cartazista do que ser um péssimo diretor. Então é muito importante que nós venhamos compreender onde é que eu estou hoje. Eu estou fazendo com excelência? Estou. Então fique aí. Importante que nós venhamos fazer com excelência para a glória do nome do Senhor. Sinopse: enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, reverenciado por todos. Todos? Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. É muito interessante que isso aqui foi um decreto do rei. Foi uma ordem direta do rei. E quando o rei ordenou, claro, a ordem é ordens. São feitas para serem seguidas. Entretanto, esse tal de Mardoqueu, ele não se curvava e nem se prostrava. Aí você lembra que eu te falei do início lá da aula de hoje sobre o significado do nome? Homenzinho, pequeno homem. Agora sejamos coerentes, né? É um homenzinho de muita coragem. É um baixinho marrento, esse Mardoqueu. Vamos trazer aqui para nós. É um baixinho muito marrento. E por que ele tinha essa marra toda? E por que ele não se prostrava? E é aqui que entra a grande questão da nossa vida. Mesmo quando um decreto vem de uma autoridade, aqui no nosso Brasil, no caso, é do presidente da República,
mesmo se o presidente da República, que é a maior autoridade diplomata do país, ainda que ele dê uma ordem para a igreja, ou para nós, ou para cada um, ou para você, ou somente para mim, ou somente para você, de fazer algo para se prostrar diante de algo que ele quer que as pessoas se prostrem e a gente não se prostra, na verdade o que nós temos que fazer é exatamente continuar nessa posição. Por quê? Porque, mas foi o presidente que mandou. O presidente não é Deus. Eu me curvo somente diante de Deus. Diante do homem eu não me curvo. Mas você vai ser preso, vai passar, eu passo, não tem problema, mas diante do homem eu não me curvo. E isso é muito importante, essa postura de Mardoqueu nos remete que mesmo ele sendo de pequena estatura, ser um homem pequeno, pelo menos o que sugere o nome dele, pode ser que até seja alto, mas pelo menos o que sugere o nome, veja que grande postura ele tinha. O que isso quer dizer? Não importa o meu tamanho. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era de pequena estatura. Mas qual foi a observância de Zaqueu? Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Então veja que não é o meu tamanho que define quem eu sou, mas são as minhas atitudes que definem quem eu sou. Então veja que Mardoqueu, ele não se curvava e nem se prostrava diante de Amã, ainda que era uma ordem do rei. Por quê? Porque quando o rei, o presidente da república, ou seja quem for, o pastor, seja quem for, nos dá uma ordem, nos traz algo, mas contrário à palavra, nós não temos nenhuma responsabilidade, nós não precisamos cumprir aquele negócio. Se o pastor, o presidente falou algo contrário à palavra, nós não precisamos obedecer. Nós não precisamos e não devemos. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Há algumas questões no povo judeu pela qual eu tenho muito respeito. Uma das questões do judeu que eu tenho muito respeito é pelo capricho que eles têm com a lei de Deus. Pela questão da importância até que eles dão, até a certos rituais. Eu sei que muitos rituais não são mais necessários, mas eu vejo essa dedicação que eles têm com a lei do Senhor, com as coisas que tratam do Senhor. Eu acho muito interessante. Eu lembro que trabalhava numa empresa e apesar me parece que o homem era judeu, pelo que ele me falou, né? Eu trabalhava numa loja e ele me fez um pedido. E eu fiz um pedido e eu lembro que era um bacalhau, acho que era final de ano, talvez devia ser isso. Ele pediu um bacalhau e eu pesei o bacalhau para ele. Só que numa questão completamente espontânea, sem nenhuma experiência da minha parte, eu coloquei aquele bacalhau em cima de uma carne de porco, tudo embalado. Tanto a carne de porco quanto o bacalhau estava tudo embalado. Só que ele se ofendeu. Ele disse para mim, não, mas isso aí não pode. E começou a falar muito. Eu falei, e eu meio perdido, né? Eu falei, o que houve? Você colocou o bacalhau junto com essa carne imunda, que é carne de porco? Eu fui pedir, aí eu imediatamente eu entendi. Aí eu pedi desculpas a ele e tal. Eu perguntei se ele queria que eu visse um outro bacalhau. Eu falei, não, pode ser esse aí mesmo. Mas não acontece isso mais não. Eu falei, não, pode deixar que isso não vai acontecer mais. Isso é um cuidado. Nós sabemos que o que contamina o homem não é o que nós comemos, é o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Mas eu entendi a colocação dele, era como se fosse o judeu tem muito essa questão. Então eu apenas respeitei a questão religiosa dele. Então essa questão religiosa do judeu eu acho muito importante, eu acho muito interessante. E uma das coisas do judeu é que é a questão com o Senhor. Então eles não se prostram diante de outro Deus ou diante de um ser. Por quê? Porque eles só adoram a Deus. Isso é uma questão de religião, é uma questão de ser religioso. Porque é muito importante, não é nem a questão de religioso, eu sou mais a ideia de religião, porque religioso e religião são duas coisas distintas. São distintos. Religião vem do latim e significa aquilo que é religado, né? Que significa religar. Jesus veio religar o homem a Deus. Então Jesus é uma religião. Então eu entendo assim.
O religioso é aquele que faz ritual, que faz aquilo sempre, todas as vezes, todos os dias, ou sempre no mesmo dia da semana, ou no mesmo dia do mês. Ele é uma pessoa religiosa. Então, religioso e religião, para mim, são duas coisas distintas. Então, é mais uma questão de religião. Eu achei isso muito interessante. Então, Amã, ele se encheu de furor não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus. Por quê? Porque se Mardoqueu era judeu e ele não se curvou diante de Amã, então os outros judeus também não se dobrariam. E aqui o que refere-se aqui? A soberba de Amã. Amã queria a todo custo ser adorado, como se fosse um deus mesmo. Então ele queria ser adorado, ele tinha essa soberba no coração. E na verdade, quantas pessoas hoje não são assim, né? Quantos pastores, principalmente, amam ser adorados, né? Eu já falei aqui em outras oportunidades. Hoje parece que o culto mais importante da igreja é o aniversário do pastor, né? Não é a ceia do Senhor, é o aniversário do pastor. Então veja que aqui cabe aqui muita questão da soberba do coração do homem, né? Há homens amantes de si mesmo e infelizmente isso também está dentro de algumas igrejas. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. Em rápidas palavras, essa questão dessa palavra difícil aqui, intergeracionais, é mais uma questão de conflitos entre uma família e outra de geração a geração. Então são conflitos, geralmente, às vezes uma pessoa até odeia a outra e não sabe por quê. Ah, não, é porque o seu pai, ou o seu avô, ou o seu bisavô era inimigo do meu bisavô e vem de geração a geração aquela guerra, aquela fúria, aquele ódio que muitas vezes já passou, já ficou lá no passado faz tempo, mas as pessoas ainda continuam alimentando hoje. Não é muito diferente. Quantas vezes temos visto, até mesmo dentro das igrejas, pessoas que nem mesmo se falam, são servos do Senhor e não se falam, né? Pai que não fala com a filha, filha que não fala com o pai, e às vezes o pai pertence ao ministério, a filha pertence talvez aos jovens ou aos adolescentes, principalmente jovens, né? Que adolescente tem aquela questão de ainda não ser membro, mas de repente a jovem até faz parte do ministério de louvor e canta com os jovens, mas não fala com o pai. Olha que discrepância. Então veja que, ou às vezes, né, nesse sentido aqui de inimizade, talvez essa jovem não fala com o avô, ou o neto não fala com a avó, ou coisa dessa natureza. Então veja que uma família, até dentro da mesma família, tem essa questão de intrigas que perdura por anos, anos e mais anos. Isso não é da parte do Senhor. Sinopse: enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Aí as pessoas realmente ficam muito furiosas quando estão no pedestal, né? E não são reverenciados por alguém, né? Conclusão: embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Bom, como eu falei lá no início, nossos segredos não devem ser contados por aí. Mas também há algumas pessoas próximas que são confiáveis, outras nem tanto. É importante nós notarmos que as pessoas têm o direito de confiar ou não. Me lembro que certa vez eu estava dando aula para a escola bíblica dominical para os jovens e uma jovem comentou comigo que não confiava em mim. Bom, ela tem todo o direito de não confiar e isso é bom para ela. Por que é bom para ela? Porque no mundo que a gente vive hoje, né, vai saber, né? Então a questão é, há pessoas que não vão confiar em você, por melhor que você seja, por melhor que sejam suas intenções. Você lembra que eu falei lá no início? As melhores intenções são acompanhadas por decepções. Às vezes você até tem um bom coração, tem uma boa intenção, mas a sua expectativa acaba lhe causando frustração. Então é importante que nós devemos compreender que não é todo mundo que confia em você. Assim como tem muitas pessoas que você também não confia. Mesmo estando na igreja, mesmo talvez até o pastor, se for o caso,
Tem pessoas que não confiam no pastor. Por quê? Por alguma razão ela tem. Por exemplo, essa jovem que disse que não confia em mim, depois ela disse, não, é porque geralmente eu não confio em ninguém. Eu fiquei muito preocupado com a situação, porque eu não comentei nada com ela, eu deixei ela viver a vida dela, deixo viver, até porque não tem como impedir, mesmo se fosse, não faz parte da minha vida, não faz parte da minha jurisdição, né? Mas me preocupou porque se ela não confia em ninguém, como é que ela vai viver? Porque nós precisamos de pessoas confiáveis. Nós precisamos compartilhar com pessoas confiáveis. Nós devemos ter relacionamentos com pessoas confiáveis. E há pessoas que de fato são confiáveis. Outras nem tanto. É verdade. Mas é importante que nós venhamos compreender que nós não devemos desconfiar de tudo e de todos. Mas também nós não devemos sair falando por aí os nossos segredos, né? E há pessoas que de fato realmente são confiáveis. Revisando o conteúdo. Número 1. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Número 2. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato. Não exerceu o poder de forma precipitada. Número 3. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Número 4. Além de sentir-se ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 32 e 33. Número 5. São conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Então, que nós venhamos ter essa resistência de Mardoqueu, né? Não nos prostrar, ainda que seja uma ordem do rei, ou presidente da república, ou mesmo do pastor. Se for algo que vai contra as questões bíblicas, contra a questão de adoração a Deus, nós devemos resistir firmemente neste negócio. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!